o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Atos 10, versículo 38. São poucas palavras, mas ainda assim, um resumo primoroso sobre o Senhor Jesus Cristo. Não há muitas pinceladas, mas são os traços do pincel de um mestre. Isto é verdadeiro, no sentido mais pleno, amplo e irrestrito quando se trata do Salvador e somente do Salvador, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Desta descrição, fica evidente que ele executou o bem pessoalmente. Os evangelistas nos dizem constantemente que ele tocou o leproso com seu dedo, que ele ungiu os olhos do cego e em casos em que lhe pediram que falasse apenas à distância. Ele usualmente não concordava, mas ia à cama do doente e ali mesmo operava a cura. Esta é uma lição para nós. Se quisermos fazer o bem, que façamos nós mesmos. Faça doações com sua própria mão. Um olhar ou uma palavra afável acentuarão o valor do donativo. Fale com um amigo sobre a alma dele. Seu interesse afetuoso terá mais influência que toda uma biblioteca de tratados. O método de Nosso Senhor fazer o bem explica sua atividade contínua. Ele não apenas fez o bem que estava ao seu alcance, mas andou por toda parte em sua missão de misericórdia. Por toda a terra da Judéia, dificilmente houve um vilarejo ou uma aldeia que não tivesse se alegrado por tê-lo visto. Como isto reprova um modo humilhante e ocioso como muitos cristãos servem ao Senhor. Cinjamos os lombos de nossa mente e não nos cansemos de fazer o bem. O texto não infere que Jesus Cristo saiu de seu caminho para fazer o bem, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Ele nunca foi impedido por perigo ou dificuldade. Ele procurava os alvos de seus planos graciosos. Assim, nós devemos fazer. Se planos antigos já não trazem respostas, tentemos novos planos, pois experimentos novos alcançam mais que métodos comuns. A perseverança de Cristo e a unidade de seu propósito são também aludidos e a aplicação prática do tópico pode ser resumida nas seguintes palavras: deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Glória a Deus. Não deixemos de fazer o bem. Irmãos, nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Devemos imitá-lo. E como está escrito, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Aqui está, irmãos, como devemos imitar Jesus Cristo. Devemos fazer o bem. E quando eu digo fazer o bem, não é somente você ajudar com alimentos, com cestas básicas, dando dinheiro. Também, inclui isso também. Mas o fazer o bem de verdade, acima de tudo isso, é a pregação do Evangelho. Como você faz bem para uma pessoa? Falando do Evangelho para ela. Não existe bem maior do que esse. Do que você falar para uma alma que está perdida, que está cega, sobre Jesus Cristo. Então que a gente ande em todos os lugares, fazendo o bem. Aonde você pisar a planta dos seus pés, leve em sua boca o nome de Jesus, o Evangelho. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, que você viva, que você ande, que você pratique o que está escrito na Palavra de Deus, que você a ponha em prática, que você seja imitador de Jesus Cristo. Não imite homens, não imite líderes religiosos, imite Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo andava, ele pregava sobre o reino. Ele falava de Deus. Ele falava que ele é o único caminho, que sem ele estamos perdidos. Ele pregava sobre o pecado. Ele falava para todos a importância de fugir da aparência do mal, de abandonar os pecados, de abandonar a antiga vida e viver para Deus, andar nos caminhos do Senhor. O nosso mestre, por onde andou, pregou as boas novas. O nosso mestre, aonde pisava, fazia o bem, pregava a verdade e devemos olhar para ele e imitá-lo. Deixemos de pregar o Evangelho com interesses. Abandonemos a vontade de ser ricos, de ser conhecido, de ser visto e preguemos o Evangelho porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou. Andemos fazendo o bem, porque imitamos aquele que fez o bem, aquele que é o amor, aquele que é o caminho, o único caminho. Mesmo que o mundo só nos faça mal, mas que a gente faça o bem. Temos Jesus Cristo ao nosso lado, então preguemos o Evangelho por todas as partes. Faça o bem em todos os lugares. Pregue sobre Jesus Cristo para eles.
e você vai ver que muitas pessoas irão crer no Senhor Jesus. E você vai conseguir ver com isso o bem que você fez falando de Jesus para aquela pessoa. Olha que maravilhoso, maravilhoso. Fale de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.